Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da unidade 3 do componente matemática. Eu sou o professor Hilner e eu trouxe aqui mais um tema aqui da unidade 3. Eu quero que você acompanhe comigo o objeto de conhecimento da aula de número 39. Distância entre ponto e reta. Esse então é o nosso objeto de conhecimento. Quero que você também acompanhe o detalhamento. Cálculo da distância entre um ponto e uma reta. Então, esse é o nosso tema de hoje. O nosso tema da nossa aula. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, vamos dar início então ao nosso cálculo aí da distância entre um ponto e uma reta. Primeiro, eu quero que você observe a nossa imagem, né? Nós temos aí um poste com a fiação da rede elétrica, também da rede telefônica, né? Temos aí uma situação, um contexto que vai nos ajudar justamente a entender aí um pouco do tema da nossa aula de hoje, né? Então, você já parou para pensar qual é a altura desses fios que estão presos ao poste? Ele não pode ter qualquer altura, né? Tem que ter uma altura suficiente, né? Para que as pessoas possam trafegar, para que os veículos também não possam arrancar os fios, né? Tudo tem que ser pensado. Então, para começar então a nossa aula, a gente vai colocar para você que essa distância aí dos fios até o chão, né, ela tem mais ou menos aí entre 5 metros e 5 metros e meio, tá? Então essa é uma situação que, para a gente começar a entender, né, a distância de alguns elementos, elas têm ali um sentido, né, em alguns momentos ela passa a ser importante, tá? Então, para se medir, então, uma distância, né, que está aí no espaço, como, por exemplo, esse contexto aí das linhas telefônicas, né, da rede elétrica, então a gente precisa, às vezes, calcular essas distâncias, que é justamente o instrumento que nós vamos utilizar nessa aula, tá bom? Então, vamos verificar aí como é que a gente vai, então, calcular, né, como é que a gente obtém, então, essas distâncias. Veja comigo, então, na nossa cartela, uma situação bem parecida, né? Agora em termos matemáticos, né? Da geometria plana, temos que a distância de um ponto A a uma reta R é medida do segmento de reta de extremidades em A e B, em que B é a projeção ortogonal de A sobre R, tá? Falando em termos matemáticos, é exatamente o que nós temos na nossa imagem aí ao lado, tá bom? Nós temos dois pontos, né? Um ponto sobre a reta R, que é o ponto B, tá? E nós temos um ponto A flutuando, né? Vamos colocar assim, flutuando acima do ponto B, tá? Mais ou menos a situação aí da fiação do poste, né? Como é que a gente faz para calcular essa altura do chão até o poste, até a altura dos fios no poste? Como é que a gente obteve, então, essa distância de 5 metros, 5 metros e meio, tá? Se você parar um pouquinho para pensar, para refletir, você vai observar que o nosso ponto, que pode ser qualquer ponto que esteja no chão, aproveitando aqui a nossa imagem, nós temos aqui o ponto B, mas para você ser preciso nas suas medições, né, vamos supor aqui que nós temos a situação aqui do poste, né? Aqui tem a fiação da rede elétrica. Então, se você medir sem muito critério, você pode calcular uma medida mais ou menos assim, né? Com uma abertura aqui maior do que 90 graus. Ou então, você calcula uma medida com um ângulo menor do que 90 graus, tá? Então, só com essas duas situações que eu representei aqui, você vai calcular duas medidas diferentes. E nenhuma das duas medidas vai ter uma precisão do valor aí das nossas medidas, né? Então, como via de regra, para a gente obter essa distância com um cálculo seguro, a gente precisa, então, determinar que esse ângulo
entre os pontos, no caso aqui o ponto A e o ponto B, ele precisa ser de 90 graus, tá? E é justamente isso que a gente chama de projeção ortogonal de A sobre R, tá? A projeção ortogonal é como se fosse, então, uma sombra, né? Já que o nosso objeto está flutuando aqui em cima, então, exatamente abaixo dele, né? Numa projeção aí de 90 graus, nós vamos ter o ponto B. Esse ponto B, então, vai ser aí a nossa projeção. E ele vai estar exatamente em cima da reta R, né? Que a gente pode entender aqui, né? Dentro do nosso contexto, como sendo o chão, né? O chão, considerando aí um chão totalmente reto, né? Como uma reta que a gente define na matemática, tá bom? Então, essa distância entre o ponto A e a reta R, né? Ou a distância entre o ponto A e o ponto B é justamente o objeto do nosso tema de hoje, né? Calcular, então, a distância de um ponto até uma reta, tá bom? Então, a gente precisa garantir que esse ponto que está sobre a reta esteja nessas condições, tá? Ele precisa estar alinhado com o A, né? E com a abertura aí de 90 graus. E respeitando esses critérios, nós vamos chamar então de projeção ortogonal, tá bom? Que é o que vai garantir para a gente que a gente vai calcular aí a menor distância, tá? Quando eu coloquei uma projeção com uma abertura maior do que 90 graus e a outra menor do que 90 graus, vocês viram ali no nosso esquema, né, que a gente vai calcular uma distância. A gente não vai estar deixando de calcular uma distância, mas essa distância não vai ser precisa, né? Ela não vai ser a menor distância entre o ponto e a nossa reta R. Isso só vai acontecer, a gente só tem como garantia que isso vai acontecer quando essa distância for uma projeção ortogonal, tá bom? Exatamente de 90 graus, tá bom? Então, é necessário que se respeite esses parâmetros, tá bom? Para a gente garantir que a gente está calculando exatamente a distância entre um ponto e uma reta, tá bom? Então, dito isso, né, a gente vai seguir em frente falando um pouco aí sobre a equação geral da reta, tá bom? O que é importante a gente mencionar, a gente vai aprender a reconhecer a equação geral, porque nós vamos precisar, então, utilizar a equação geral da reta. Então, acompanhe comigo. Toda reta no plano possui uma equação na forma ax mais bx mais c igual a zero, no qual a, b e c não são simultaneamente nulos. Ou seja, toda reta, que a gente pode chamar aqui de R, por exemplo, vai estar nesse formato aqui, ó. Ax mais bx mais c igual a zero. Então, esse A aqui não pode ser zero, esse B aqui não pode ser zero, e esse C também não pode ser zero. Aqui nós estamos garantindo aqui, tá bom? Eles não podem ser zero simultaneamente, tá bom? Porque senão a gente vai anular aqui a nossa reta, tá bom? Então, a equação geral da reta vai ter esse formato, tá bom? Ax mais bx mais c igual a zero, tá bom? Então a gente vai precisar identificar os valores dos coeficientes, né? Os valores de A, de B e de C, porque quando a gente for calcular a distância, propriamente, né? A distância de um ponto até uma reta, nós vamos precisar desses valores, tá bom? Dos valores de A, dos valores de B e dos valores de C, tá bom? Então vamos treinar um pouquinho antes da gente utilizar a nossa equação que calcula aí a distância. Vamos começar então com alguns exemplos. Acompanhe comigo. Ó. Na letra A, por exemplo, nós temos uma equação, depois a gente vai verificar que essa equação aí é uma equação reduzida da reta, tá bom? Então a gente vai transformar essa equação reduzida numa equação
da forma geral, tá bom? A segunda equação, que é exatamente 3x mais 4y menos 4 igual a zero, é o que nós chamamos aí de forma geral da equação da reta, tá bom? Então, essas duas equações, elas são equivalentes, tá bom? Essa primeira aqui corresponde exatamente a essa daqui, escrita de uma maneira diferente, né? Porque uma é a equação reduzida e essa outra é a equação geral, tá? A mesma coisa ocorre no exemplo aí da letra B, tá bom? Nós temos aqui um modelo de equação, tá bom? Que também representa uma reta. E escrito essa mesma equação na forma geral, nós temos 5x mais 2y menos 10 igual a zero, tá bom? Então, as duas representam retas, tá bom? Mas o foco nessa aula vai ser em cima dessas duas aqui, ó. É dessas duas que a gente vai precisar nos concentrar, tá bom? É claro que em outro momento nós vamos aprender a fazer essa transformação, né? Transformar a equação reduzida para a geral, tá bom? E vice-versa, tá bom? Mas por enquanto é importante que a gente entenda que existem, né, mais de uma maneira de representar a equação de uma reta, tá bom? Estou apresentando aqui duas para vocês, tá? E que a principal, né, para a gente entender aí, a calcular a distância de um ponto até uma reta, a gente precisa então da equação geral, da forma geral, tá bom? E é nesses elementos que nós vamos precisar para depois calcular essa distância, tá bom? Então, nesse primeiro momento, o que é mais importante é que a gente entenda, então, a identificar os nossos coeficientes. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C, tá bom? Vamos voltar, então, para a nossa TV interativa, para a gente juntos identificar esses elementos, tá bom? Então, olha só, eu vou voltar aqui só para a gente lembrar, ó. A nossa forma geral, né? AX mais BX mais C igual a zero. Então, eu vou escrever aqui em cima, só para a gente não esquecer, tá bom? AX mais BY mais C igual a zero, tá? Então, a gente vai precisar desses três valores. O valor de A, o valor de B e o valor de C, tá? Olhando para essa equação aqui, tá? Se você observar, o valor de A é exatamente esse que acompanha o x, tá? Então, quem é que está acompanhando o x nessa equação? Quem está acompanhando o x aqui, ó, é o 3, não é? 3 positivo, então o A vale 3. Na equação geral, quem acompanha y é o valor de b, então aqui na nossa equação geral, ó, quem é que está acompanhando o y? É o 4. 4 positivo, então, é o valor de b. E por último, esse termo aqui, ó, que nós chamamos aí de termo independente, né? Porque não tem nenhuma letrinha associada a ele, não tem nenhuma incógnita, na verdade, né? Esse valor aqui é o valor de C. Então, o valor de C nessa equação vale menos 4. Então, a gente escreve aqui, ó, menos 4. Então, esse é o primeiro passo, tá bom? Para a gente calcular uma distância. A gente não está calculando a distância ainda, tá bom? A gente vai verificar como é que a gente monta a equação, tá bom? A partir da equação, a equação geral da reta, tá bom? Como é que a gente utiliza a equação geral da reta na fórmula que calcula a distância de um ponto até uma reta, tá bom? Então, esse primeiro passo aqui é importante a gente identificar, né, os nossos coeficientes para poder utilizar depois. Bora ver como é que fica o exemplo da letra B? Acompanhe comigo aí na nossa TV interativa, olha só. Então, essa equação, que a princípio era x sobre 2 mais y sobre 5 igual a 1, ela foi transformada, né, na equação na forma geral, que é exatamente agora 5x mais 2y menos 10 igual a 0, tá?
Então, aqui, novamente, nós vamos identificar os três coeficientes. Nós vamos identificar aqui o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Então, lembrando, ó, o A é quem acompanha o X. Nesse caso, quem está acompanhando o X aqui, ó, é o 5. Então, o A vale 5. Mais uma vez aqui na equação geral, ó, quem acompanha Y é o B. Nessa equação aqui, quem está acompanhando o Y é o 2. Então, B vale 2 positivo. E o nosso último termo, né, esse aqui fica isolado, que é, nessa equação é o menos 10. Então, C vale menos 10. Tá bom? Então, repare aí que não é difícil, né? A gente precisa apenas identificar aí os coeficientes na equação geral da reta, tá bom? Então, quando a gente tem a equação geral da reta, a gente vai apenas identificar os valores de A, de B e de C, tá bom? Depois que a gente identificar, nós vamos utilizar esses valores na nossa fórmula que calcula a distância, tá bom? Antes da gente ver essa fórmula, vamos ver mais um exemplo aí para a gente praticar um pouco, tá bom? Vamos para a letra C. Acompanhem comigo aí a letra C, ó. Na letra C, nós temos apenas x igual a 2. X igual a 2, ela é uma reta vertical. Quando a gente coloca ela lá no plano cartesiano, a gente representa lá o seu gráfico, né? Ela nada mais é do que uma reta vertical, tá bom? Então, a gente vai, só para esclarecer o que eu estou falando, né? Vamos representar aqui rapidinho, ó. Nós vamos representar aqui um plano cartesiano rapidinho, tá? Aqui eu vou marcar o ponto 2. Essa reta, ela está exatamente assim, ó. Ela passa exatamente em cima do 2. Por isso que está escrito aqui, ó, que ela é uma reta vertical, tá bom? Então, a equação geral da reta, ela vai ser 1x mais 0y menos 2 igual a 0, tá? Que é exatamente essa equação aqui, ó. X igual a 2, tá? Fazendo aí um trabalhinho em cima dele, a gente chega então a 1x mais 0y menos 2 igual a 0, tá? E aí, novamente, nós vamos identificar agora os valores de A, de B e de C. Qual é o valor de A? O valor de A, né, é aquele que acompanha o x. Então, o valor de A é igual a 1. O valor de B é aquele que acompanha y. Então, nesse caso aqui, ó, o B é 0. E o C é aquele que está independente aqui, né? O C, então, vai ser menos 2. Então, está aí os nossos coeficientes A, B e C dessa equação. A letra D vai seguir uma ideia parecida, tá bom? Só que nesse caso aí, da letra D, ela não vai ser uma reta vertical, e sim uma reta horizontal paralela ao eixo X. Então, olha só como é que vai ficar esse gráfico aí, ó. Então, esse aqui é o da letra A, aliás, da letra C. Esse aqui seria o gráfico da letra C. Esse aqui seria o gráfico da letra D. Vamos representar aqui, ó, um plano cartesiano. Então, a nossa reta, ela vai passar aqui, ó, no ponto 5. No ponto 5. E ela vai ser uma reta assim, ó, horizontal. E ela vai passar exatamente aqui no ponto 5, ó, paralelo ao eixo X, tá? Então, na letra C, ela é vertical e na letra D, ela é horizontal, tá?
Mais uma vez, transformando essa equação aqui, ó, y igual a 5, na equação geral da reta, ela vai ficar desse jeito, ó. 0x mais 1y menos 5 igual a 0. E aí, mais uma vez, nós vamos identificar aqui, ó, os seus coeficientes. O valor de A é aquele que acompanha o x, portanto, A vai ser 0. O valor de B é aquele que acompanha y, ó, então B igual a 1. E o termo independente, C, vai ser, então, menos 5, tá? Então, a gente precisa, como um primeiro passo, tá bom? Identificar aí os valores de A, B e C para a gente poder calcular a distância, tá bom? A gente não está calculando ainda a distância, tá bom? Mas vamos já verificar o porquê que é necessário isso, tá bom? Então, a gente viu aqui alguns exemplos, né? A gente precisa da nossa equação geral da reta, tá bom? Para a gente poder identificar os nossos coeficientes, tá bom? Bora ver mais um exemplo? Acompanhe comigo aí na nossa tela, tá bom? Eu tenho aí agora duas equações da reta, né? A e B. Elas já estão no formato da equação geral, né? E a gente vai identificar os nossos elementos mais uma vez. Acompanhe aí comigo, olha só. Vou escrever aqui em cima, só para a gente não se perder, tá bom? AX mais BX mais C igual a 0, tá? Então, aqui na letra A, ó, quem vai ser o coeficiente A, quem vai ser o coeficiente B e quem é que vai ser o coeficiente C, nesse caso aqui. Então, o A é sempre aquele que acompanha o X, né? Então, A vai ser igual a 3. O B é aquele que está acompanhando o Y. Parece que não tem ninguém, né? Mas a gente sabe que existe um 1 aqui, ó. O 1 multiplicado com Y é igual ao próprio Y, tá? Então, quando não aparece, na verdade, existe ali um 1. Então, o valor de B vai ser 1. E o C é esse cara aqui que está isoladão, né? O C, então, é menos 3. E no caso aí da letra B, ó, mais uma vez, vou colocar aqui embaixo, ó. Vamos identificar aqui quem é A, quem é B e quem é C. O A é aquele que acompanha o X, então o A aqui vai ser 9. O B é aquele que acompanha Y, então nesse caso aqui vai ser menos 4. E o C é esse aqui, ó, termo independente, vai ser positivo 41. Tá bom? Então, identificamos aí os nossos elementos, os nossos coeficientes, tá bom? Dessas equações gerais, né, da reta. Tá? É necessário que ela esteja nesse formato para a gente identificar com mais facilidade os nossos coeficientes, tá bom? E aí, o nosso aluno deve estar se perguntando, sim, mas aí, a gente não vai calcular a distância? Sim. Para calcular a distância, vamos para o nosso próximo passo, que é justamente te apresentar aí a fórmula que vai calcular a distância de um ponto até uma reta, tá bom? Então, olha só como é que é feito o cálculo. É através, então, de um módulo. AX0 mais BY0 mais C. E ainda tem um denominador, porque isso aí tudo é uma fração. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. É essa fórmula, então, que nós utilizamos para calcular a distância, tá bom? A distância aqui de um ponto P e uma reta R, tá? Então, por que nós trabalhamos tanto aí essa identificação dos coeficientes? Porque ela vai ser necessária agora, ó. Então, olha só, vou pegar um exemplo aqui do que nós já vimos. Vamos pegar aqui, por exemplo, o exemplo da letra A, aqui, ó. 3x mais y menos 3 igual a 0. Vamos escrever aqui. 3x mais y... mais y menos 3
igual a zero. Essa aqui, então, é a nossa reta R, tá? Nós temos um ponto P, que eu vou chamar aqui de x0 e y0, tá? Não vou atribuir valores ainda, tá? E aí, por que a gente fez tanto esse trabalho aí de identificar os coeficientes? Porque os coeficientes A, B e C da nossa equação geral da reta, elas virão exatamente nessa posição aqui, ó. Eu vou substituir aqui no lugar do A, aqui no lugar do B, aqui no lugar do C, aqui embaixo eu vou colocar o A de novo, e aqui eu vou colocar o B, tá bom? No lugar do x0 e do y0 virão exatamente os valores que aparecerão aqui, ó. As coordenadas do ponto P, tá bom? Que eu não vou colocar por enquanto, porque a gente ainda está aprendendo a substituir os valores, tá bom? Então, como é que fica nesse caso aqui, dessa reta R, 3x mais y menos 3 igual a zero, né? Vocês viram que A vale 3, B vale 1 e C vale menos 3, né? Então, se a gente fosse aplicar aqui a nossa fórmula, ficaria assim, ó. Distância do ponto P à reta R vai ser igual ao módulo. Qual é o valor de A? O valor de A está aqui, ó. É o 3. Então, 3 vezes x0. Esse x0 ainda vai ser substituído, né? Mais, qual é o valor de B? Tá aqui ele, ó, é o 1. Então, 1 vezes y0 mais o valor de C, que é quem? Menos 3. Então, aqui no final ainda vem menos 3, ó. Eu não preciso nem deixar dentro do parênteses, né? Eu posso substituir aqui no lugar do mais, logo botar menos 3, e aí a gente fecha o módulo. E ainda tem a parte de baixo, ó, raiz de o A novamente, né, que foi 3, então 3 ao quadrado, mais o B, que nesse caso aí vale 1, 1 ao quadrado. Então é assim que nós vamos utilizar a equação, né, a fórmula que calcula a distância de um ponto até uma reta, tá bom? Isso porque eu te mostrei somente a substituição dos valores que nós obtivemos lá da equação geral da reta, né? Ainda tem os valores do ponto, que é o x0 e y0, que eu não coloquei, mas eles virão exatamente naqueles pontos que eu deixei lá em vermelho, né? O x0 e y0, tá bom? E depois faz todo esse cálculo aí para nós encontrarmos os valores da distância, tá bom? Então, esse é o próximo passo, inclusive, né? Você vai fazer, então, todas essas substituições, vai realizar, então, essas operações para poder encontrar a distância, beleza? Mas, por enquanto, vamos fazer uma pequena revisão aqui, vamos voltar aqui a algumas cartelas para a gente relembrar, né, o que foi feito aqui para a gente calcular, na verdade, substituir os valores aí que vai calcular a distância, né? Então vamos voltar aqui à nossa primeira cartela, olha só. Eu te falei, né, que é importante, tá? Que para calcular a distância, a gente vai pegar aí a projeção ortogonal, né? Que precisa ter esse ângulo reto, né? Porque assim a gente garante que essa distância entre A e o ponto B, que pertence à reta R, vai ser a menor distância, tá bom? Porque existem outras distâncias aí, né? Eu mostrei para vocês, existem outras distâncias, mas elas não serão as menores, não será a menor distância, tá bom? A gente só garante que vai ser a menor distância quando ela for exatamente a projeção ortogonal, ela tiver aí esse ângulo reto nessa projeção, tá bom? E aí, para a gente utilizar a nossa fórmula que calcula a distância, a gente precisa da equação geral da reta,
tá bom? Que tem esse formato, né? AX mais BX mais C igual a zero. E a gente viu aqui alguns exemplos, tá bom? Onde a gente identificou aqui para cada um deles, né? Para cada um deles, o valor de A, o valor de B e o valor de C, tá bom? Vimos aqui vários exemplos, né? Temos aí o exemplo da letra A, temos o exemplo da letra B. Te mostrei, inclusive, que existem outras formas da gente expressar a equação da reta, né? Mas para a gente calcular a equação geral, a distância, na verdade, né? Ela precisa estar na sua forma geral, tá bom? E no final da aula, né? Na nossa última cartela, eu te mostrei a fórmula que vai calcular essa distância, tá bom? Então a gente fez aí as nossas devidas substituições para a gente poder realizar esse cálculo, tá bom? Então era isso que eu tinha para mostrar, chegamos ao final da nossa aula.